Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma reportagem do seu Jornal do Mas e, para tanto, vamos utilizar a Folha de São Paulo deste domingo, 11 de outubro de 2020, em sua edição 33.429, onde na página B2, portanto, no segundo caderno, o caderno Saúde, nós repercutimos a triste marca que o Brasil atingiu. Brasil chega a 150 mil mortos sem estimar Covid. Dimensão real da doença continua a ser uma incógnita. E pesquisadores tentam corrigir dados sobre imunidade. A reportagem foi escrita pelo Vinícius Torres Freire e fala dos 150 mil mortos. Evidentemente que nós temos uma série de dados, de estatísticas que nós vamos fazer em parceria com o texto. Por exemplo, no dia 17 de março, foi registrado o primeiro óbito por Covid-19 no Brasil. 7 meses depois, o Brasil atingiu a marca de 150.236 óbitos, infelizmente. O estado de São Paulo registra o maior número de mortos, 37.223. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 19.284. Em terceiro lugar, o estado do Ceará, com 9.133 mortos, formam esse trio macabro de número de mortes. Bem, mas vamos ao texto, depois mais estatísticas. O número de mortos deixados pela Covid-19 no Brasil superou neste sábado, 10 de outubro, 150 mil pessoas, só ficando atrás dos Estados Unidos. Passados 7 meses e meio desde o primeiro caso no país, contudo, a dimensão real da doença entre os brasileiros continua a ser uma incógnita. Mesmo os primeiros pesquisadores que tentaram estimar o número total de pessoas infectadas, isto é, que tentaram descobrir a soroprevalência, a porcentagem de pessoas contaminadas com ou sem sintomas, foram driblados pelo coronavírus. O Brasil que ultrapassou a triste marca de mais de 5 milhões de contaminados. Em 25 de fevereiro, nós tivemos a primeira notificação oficial de contaminados. Agora, no dia 10 de outubro, nos aproximávamos de 5 milhões e 100 mil casos. Ainda nós temos no Brasil, no Ceará, o estágio da pandemia em questão de acelerado, está crescendo rapidamente, e nós temos algumas boas notícias, como alguns estados desacelerados, caso do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Santa Catarina e São Paulo. E temos também aqueles que estão no momento de casos estáveis: o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Bem, mas vamos para mais um pouco do texto e na sequência fazemos um pouco mais de estatísticas. A quantidade de anticorpos de quem foi infectado começa a diminuir depois de algumas semanas. Decai a ponto de testes em geral usados nessas pesquisas não captarem mais esses sinais de infecção.
Depois de um tempo, uma pessoa um dia contaminada pode parecer que jamais foi invadida pelo novo coronavírus. Por esse motivo, provavelmente, essas primeiras grandes pesquisas indicaram estabilidade relativa ou queda da taxa de infecção desde junho. Subestimaram o tamanho da epidemia. O número de casos confirmados oficialmente passa de 5 milhões. Vamos a mais estatísticas, falando do número de óbitos que aconteceram nos estados da região norte. Em Roraima foram 670, no Amapá 725, no Acre 674, em Rondônia 1.396, em Tocantins 1.009, e os dois piores estados dos 7 que formam a região foram o Amazonas com 4.235 e o Pará com um total de 6.654 óbitos. Voltemos ao texto, depois faremos mais uma rodada de estatísticas. Conhecer o tamanho da infecção pode ajudar a definir políticas de saúde, até de vacinação. Pode indicar em que altura uma certa porcentagem de infectados por si só leva à redução de número de novos casos, à imunidade coletiva. Então é fundamental para que a gente possa conhecer qualquer assunto, não somente, evidentemente, uma pandemia, mas fazer um mapeamento. Além de fazer esse mapeamento, a gente tem que rastrear o que está acontecendo. Hoje nós temos muitos softwares que poderiam ser utilizados. É de muito estranhar a paralisia do governo brasileiro no sentido de utilizar a tecnologia para fazer esse tipo de mapeamento e rastreamento. Bem, vamos falar então das unidades da federação da região centro-oeste. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul 1.425 mortes, no Distrito Federal 3.412 mortes, no Mato Grosso 3.614 e Goiás foi o estado onde infelizmente nós registramos o maior número de mortos, com 5.189. Nós que em termos de novas mortes por dia, no dia 10 de outubro, atingimos 604, porém, nós chegamos ao pico por volta do início de setembro, final de agosto, de quase 1.250 mortes. Isto, evidentemente, numa média que a gente faz a cada 7 dias, a cada semana. Realmente, nós estivemos num momento muito mais sério que o atual. Vamos ao texto. A correção dessas pesquisas pode ser necessária para descobrir se a infecção deixa as pessoas imunes ao vírus, por quanto tempo e com qual nível de resistência à doença. Não podemos nos esquecer que a mídia já traz, infelizmente, casos de reinfecção. Mesmo sem anticorpos detectáveis, pode haver imunidade, mas anticorpos não são garantia de proteção. Novos estudos tentam corrigir a subestimativa. Nos testes feitos pela Prefeitura de São Paulo, com amostras da população paulistana, a porcentagem de infectados variou de 9,8% a 13,9% de julho a agosto. Essa variação pequena não é compatível com o número de doentes e de mortos. Trabalho de pesquisadores brasileiros publicados em setembro indica que a cidade de São Paulo poderia ter mais de 22% de infectados em agosto. Lembrando que a cidade de São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes.
22%, seriam aproximadamente 2.600.000 pessoas infectadas só na cidade de São Paulo. O número total de contaminados, portanto, seria 10 vezes o que aparece na conta oficial dos casos confirmados. Ou seja, nós não teríamos no Brasil 5 milhões de infectados, e sim 50 milhões. Em Manaus, seriam até 66% dos infectados, entre os 27,5% dos resultados sem correção. É por isso que o texto diz que o Brasil sabe muito pouco sobre a Covid, ou se sabe, não quer divulgar. Vamos para mais uma rodada de estatística, onde nós falaremos de uma das regiões mais infectadas do país, que é a região Sudeste. Na região Sudeste, o estado que registrou o menor número de mortes foi o Espírito Santo, com 3.646. Depois veio Minas Gerais, com 8.061, o Rio de Janeiro com 19.284 e São Paulo com 37.223 mortes. Os inquéritos sorológicos, como o da Prefeitura Paulistana e o EpiCovid Nacional, tentam obter o número geral de infectados na população a partir do exame de uma amostra, de uma parte desse mesmo conjunto de pessoas. Os sorteados são examinados com os chamados testes rápidos, que detectam se há anticorpos em sangue coletado por uma picada no dedo. Isto eles estão fazendo mediante a amostra estatística. Estes testes são mais baratos e de aplicação simples, sem o que seria inviável fazer exames em dezenas de milhares de pessoas. Antes de serem usados, sua sensibilidade à capacidade de detectar a infecção é comparada a testes mais precisos. No entanto, esses exames são calibrados com pacientes mais graves da doença. Ou seja, aparentemente os testes acabam sendo mais sensíveis para infecções em que houve maior reação de defesa do organismo e, portanto, mais produção de anticorpos. No caso de assintomáticos ou de doença menos agressiva, haveria produção menor de anticorpos e decaimento mais rápido, indicam estudos imunologistas e epidemiologistas ouvidos pela Folha de São Paulo. Esta reportagem ela terá uma segunda parte. Nós fizemos a primeira parte hoje, sempre alternando, como vocês viram, a parte do texto com as estatísticas, o que nós continuaremos a fazer na segunda parte. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.